Olá, boa noite. Olá, boa noite. A polícia ainda não tem pistas dos criminosos que executaram uma criança de 9 anos na madrugada de hoje em Navegantes, no litoral norte. O menino já tinha passagens pela polícia e a avó desconfia que o crime foi premeditado. A perícia voltou à cena do crime na tarde desta sexta-feira à procura de vestígios dos bandidos que assassinaram Douglas Micael Jeremias, de 9 anos. A criança dormia nesta cama com a avó quando foi atingida pelos tiros. Os disparos atingiram a cabeça, o braço e a perna do garoto. Só escoraram aqui e já levaram e começaram a atirar. Eu falei, não mata o menino que é o Nicaelzinho, Aí um falou pro outro, não, é o Nicael, mata ele. E dispararam 5 tiros. Douglas morava com a avó e o irmão de 15 anos. Os pais estão presos por tráfico de drogas. O tio foi baleado ontem na mesma casa e está internado no hospital. A criança tem registro criminal por furto e tráfico de drogas. A Polícia Militar não só continua em rondas, como já desenvolveu ações de inteligência com a finalidade de subsidiar as ações de polícia civil referentes à futura investigação do caso. Existe alguma suspeita? Existe uma linha bastante razoável de levantamento de inteligência, mas seria prematuro, por enquanto, falarmos em prova. O menino estudava nesta escola do bairro São Paulo, em Navegantes, que fica perto da casa onde morava. Ele começou os estudos no ano passado, matriculado pelo Conselho Tutelar. Com medo, os professores não quiseram gravar entrevista, mas disseram que o garoto não ia há vários dias para a aula. O julgamento do homicídio da agente penitenciária Deise Alves, esposa do ex-diretor do presídio de São Pedro de Alcântara, Carlos Alves, foi retomado hoje. Foram ouvidas 4 testemunhas de acusação. A portas fechadas e sob forte esquema de segurança, imprensa e familiares foram proibidos de acompanhar o julgamento, que ocorreu pela manhã em São José. No dia 26 de agosto, o julgamento será retomado com a presença dos réus e presos que estão na unidade de Mossoró devem acompanhar a sessão por videoconferência. Deise Alves foi assassinado em outubro de 2012, quando chegava em casa. Combate ao tráfico de drogas na fronteira de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. 6 pessoas foram presas e um adolescente apreendido em Maravilha, no oeste do estado. Foram presos Marli Stobe, Samuel da Silva, Isaac da Silva, Marilene da Silva, Sidney Canabarro e Márcio da Costa, além de um adolescente de 17 anos. Os suspeitos de tráfico de drogas foram presos em 2 bairros do município. É aquele tipo de tráfico onde a chamada boca de fumo, onde as pessoas ficam na frente, os usuários vão até as casas, chamam os proprietários e, de uma forma camuflada, acabam adquirindo pequenas quantidades de drogas, seja cocaína, maconha e até o crack. A operação contou com o apoio de cerca de 40 policiais de várias regiões do estado e foi batizada como Pandemia. Nos locais de buscas, os policiais apreenderam cerca de 20 celulares, drogas, R$ 1.700 em dinheiro, equipamentos eletrônicos e uma balança para pesar o entorpecente. Segundo a polícia, outras cidades da região também eram abastecidas pelo esquema comandado em Maravilha, já que o município é próximo às divisas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Civil, além das investigações, alguns usuários foram ouvidos e acabaram confessando onde tinham pontos de comercialização de drogas. Os 6 presos já estão na cadeia pública de Maravilha. Já o adolescente deverá ser encaminhado para uma unidade especializada de Chapecó. Ele já tem cerca de 40 passagens pela polícia. Esse adolescente fazia não só o comércio da droga, mas também o transporte do entorpecente. A informação é que essa droga viria de Chapecó, seria transportada por ele a pedido de alguns desses indivíduos que foram recolhidos hoje. Então, ao que tudo indica, há elementos suficientes para a caracterização também do crime de corrupção. Superlotação no sistema prisional catarinense. Hoje, cerca de 17 mil detentos dividem as 11 mil vagas nas unidades prisionais de Santa Catarina. No presídio regional de Joinville, o relatório aponta pelo menos 30 falhas. O estado tem menos de 90 dias para resolver a situação. São 220 páginas que retratam a realidade dos presídios catarinenses, resultado de uma vistoria minuciosa feita pela Força Nacional da Defensoria Pública no mês de abril.
Em 12 dias de fiscalização nas unidades, foram apuradas diversas irregularidades, classificadas como ofensa à dignidade humana. No Presídio Regional de Joinville, o relatório aponta pelo menos 30 falhas, dentre elas superlotação, presos mais novos misturados com idosos, réus primários na mesma cela que reincidentes e condenados com detentos provisórios, condições precárias de higiene, falta de estrutura de saúde e ausência de inclusão de ensino básico ou profissionalizante. Para o juiz corregedor, o documento reforça e formaliza a calamidade a qual luta para reverter. São situações que eu já tinha verificado e o relatório agora veio a apontar concretamente isso tudo, e isso passa então pela situação de falta de recursos humanos, né? Porque de nada adianta dar até uma estrutura melhor e um espaço amplo se não existem agentes penitenciários suficientes para fazer a mobilidade ali. Os dados do relatório serviram como base para o magistrado criar uma portaria publicada no mês passado. Nela, ele estipula um prazo de 90 dias para o Estado fazer as melhorias necessárias. Se o prazo não for respeitado, a unidade vai ser interditada. O presídio, então, será interditado se os prazos não forem cumpridos e não entrará mais ninguém, até que todos os que estão lá dentro cumpram suas penas e venham oportunamente a sair e zere-se o número de massa carcerária ali. As irregularidades encontradas no Presídio Regional de Joinville se repetem por outras unidades prisionais do Estado. De acordo com o relatório, a situação mais crítica foi constatada em Blumenau. De acordo com o Departamento de Administração Prisional do Estado, Santa Catarina possui hoje 11 mil vagas em unidades prisionais, mas a ocupação chega a 17 mil. Dos 6 mil presos excedentes, 2 mil estão em regime aberto, ou seja, só voltam ao presídio para dormir. Nessa semana, o presídio de Chapecó, que foi inaugurado em janeiro, foi ativado. Em Pescaria Brava, onde deve ser instalada mais uma unidade, o impasse entre Estado e município continua. A ala norte do Centro Integrado de Cultura, onde funciona o setor administrativo, permanece interditada na capital. O local passou por uma nova vistoria do Corpo de Bombeiros na manhã de hoje. Segundo o comandante responsável pela inspeção, há ainda alguns detalhes que precisam ser acertados no SIC, como o revestimento dos cabos e conexões dos para-raios, a colocação de puxadores nas portas dos abrigos de hidrantes e corrimãos do lado de fora. O Corpo de Bombeiros também afirma que o espaço que permanece interditado não interfere na programação cultural do SIC, que segue sua agenda normal de filmes, teatros e espetáculos. Após a correção desses detalhes, o local deve passar por nova inspeção do Corpo de Bombeiros. E depois do intervalo, os detalhes do clássico catarinense pela...